Quero apresentar, né, tia Sandrinha, tia Sandra, por favor, já vai palestrar, seu muito digno esposo Val e o Lucas, né? Como vamos recebê-los em Cristo? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Com a palavra. Onde você quiser, na mesa aqui. Eu vou ficar na frente. Eu ando muito. Saúde a igreja capaz do Senhor, amém? É motivo, né, de alegria mesmo de estar aqui reunido convosco. É um prazer compartilhar a minha vida, né, as experiências que Deus nos proporcionou. Em primeiro lugar, meu nome é Sandra Santos, eu sou conhecida como tia Sandrinha, sou preletora infantil e nós congregamos na Assembleia de Deus, setor 7, AD Belém, em Guaianazes. Faz 30 anos que eu congrego lá e, pela misericórdia do Senhor, eu sou líder de departamento infantil. Eu também trabalho na rede secular, eu sou professora do ensino médio, trabalho com adolescentes e eu já trabalhei com todos os segmentos, né? E também trabalho com a alfabetização de crianças, né, que têm dificuldades em aprender. Eu fiz letras, eu sou psicopedagoga e eu sou especialista em dificuldades de aprendizagem, quando a criança não consegue aprender a ler e escrever. Amém? Nós vamos mudar, tá bom? Em conversa com o pastor, vai ser o próximo, é o do autismo. Tudo que foi falado aqui, eu já vivenciei na igreja, né? A igreja é um lugar onde as pessoas chegam, onde nós encontramos crianças, adolescentes, e, às vezes, eles não se adequam ao espaço por conta de nós, adultos mesmo. Então, tudo que a tia Kel já falou, eu já, em algum momento, já vivenciei dentro da minha igreja. Porque o Senhor, Ele tem propósito na nossa vida. E eu vi algumas pessoas anotando, então você vai anotar 4 palavras-chave. A primeira palavra-chave é observação. Anota aí, observação, porque a gente precisa observar. E a segunda palavra é estimulação. Observação, estimulação. E depois vem a palavra milagre. E depois da palavra milagre vem processo. Então, eu quero trabalhar em cima dessas 4 palavrinhas aqui. Milagre, eu sou um milagre na mão do Senhor. Na verdade, não era para eu estar aqui. O Senhor Jesus, Ele fez um milagre na minha vida. Assim que nós nos casamos, eu tive um diagnóstico de um câncer. Eu fui desenganada pelos médicos, pela medicina. E foi um processo difícil, com quimioterapia, com radioterapia. Mas eu estou aqui hoje. Se eu estou aqui hoje é porque o Senhor Jesus me curou. Então, quando Deus Ele tem um propósito na nossa vida, nada impede, nem a doença. Então, se você tem uma enfermidade, se de repente você vai receber um exame do médico, tranquilize o seu coração. Porque o Senhor Ele tem um propósito com cada um de nós. Amém? E aí eu passei por esse milagre, o Senhor Jesus me curou, só que nós não sabíamos o que vinha ali na frente. Durante esse processo de enfermidade, eu fiquei assim um pouco preocupada. Eu tive um câncer, esse câncer se chama linfoma de Hodgkin, e no meio do tratamento eu fiz uma pergunta para a médica. Ô, Lucas, dá água para a mãe, fazendo favor. Ah, tá, obrigada. Eu estava pensando na garrafinha. Aí eu perguntei assim para a médica, doutora, é possível eu ficar grávida? Aí a médica falou assim para mim, se você ficar viva, você tem que dar graças a Deus. Quem dirá ficar grávida? E aí eu fiquei muito triste, muito chateada com aquela resposta, mas não foi a resposta de Deus. A resposta de Deus era outra. E logo após o finalzinho, assim, na nossa igreja teve um culto de jovens, e o irmão falou assim naquele culto, olha, você que está enfermo, vem aqui na frente que Jesus vai te curar. E naquele dia eu falei assim, eu estava careca, eu estava sem cabelo, eu falei assim, Jesus, eu não quero ir lá na frente não, porque eu estou com vergonha, né? E eu vou ficar sentada aqui mesmo. Jesus, eu sei que Jesus cura lá na frente, cura aqui, me cura aqui mesmo, e Jesus me curou. Então, tudo isso é para a honra e glória do nome de Jesus. E logo após um ano que passou esse período, eu fiquei grávida do Lucas. E o Lucas nasceu, né?
e foi um parto saudável, tudo ocorreu saudável, mas tinha algumas coisas que me incomodavam nele, né? Porque a gente trabalha em escola e a gente sabe como que é o comportamento. Por isso que eu falei observação. A observação ela é essencial, né? A gente precisa observar as nossas crianças e os nossos adolescentes. Então, por exemplo, se eu estou sentindo falta, já foi falado aqui a pedagogia da presença. Se eu estou sentindo falta da minha criança, hoje é muito fácil, assim, os meios de comunicação. Nós temos o WhatsApp. Manda uma mensagem, o que aconteceu, não veio por quê, está dodói, vamos colocar o nome no caderno de oração. Então, é necessário a gente fazer isso, porque muitas vezes na igreja as pessoas faltam uma semana, 15 dias, até um mês, e ninguém pergunta o que está acontecendo. Então, isso também faz parte do acolhimento que a tia Kel falou aqui. Uma coisa está costurada na outra. Então, minha criança faltou, meu adolescente faltou, o que está acontecendo? Né? Então, a gente sempre recebe crianças que são atípicas. O que é criança atípica? É uma criança que ela não vai ter, ela é limitada, ela não tem as habilidades que uma criança normal, vamos assim dizer, tem. Ela tem limitações, são crianças com necessidades especiais. A gente sempre recebe alguém na nossa igreja e, às vezes, nós não sabemos lidar, porque isso não foi ensinado. Agora, você imagina isso há 20 anos atrás. Né? Então, eu ouvia dentro do meu lar comportamentos diferentes, e aí eu perguntava algumas coisas para minha mãe, né, porque a gente sempre se socorre à nossa mãe, e a minha mãe falava assim, na inocência dela, ela falava assim, se parece muito com o pai. E aí eu ficava mais perdida ainda, porque realmente o jeito de andar, o jeito de falar, as características são muito semelhantes à do pai. E aí eu me confundi e o tempo passou. Nisso que o tempo passou, a escola sempre chama. Né? A escola já manda um recadinho, olha, vem aqui que não está conseguindo aprender, olha, vem aqui. E isso começou a me aborrecer. Né? Então, quando ele tinha mais ou menos 9 anos, um dia ele foi atravessar a rua. E nisso que a gente sempre ensina a atravessar a rua. Como que a gente ensina a atravessar a rua? Olha para um lado e olha para o outro lado. E nisso que ele foi atravessar a rua, ele só virou a cabeça, e eu senti que ele não estava olhando, porque nós, às vezes, vamos atravessar a rua, a gente não precisa nem sempre do semáforo. Você pode atravessar a rua pela audição, você sabe ver se o carro está longe ou está perto pela sua audição, e aí você vai perceber se dá ou não para atravessar a rua. E nisso, eu percebi que ele não conseguiu fazer isso, e isso me incomodou muito. Aí eu conversei com meu esposo e falei assim, a gente precisa fazer alguma coisa, porque o tempo está passando. E aí nós procuramos a medicina, que não é pecado nenhum procurar a medicina, muito pelo contrário, o Senhor ele deixou os médicos, né, para nos auxiliar. E aí esse processo foi um pouco demorado, porque passa no psiquiatra, passa no psicólogo, faz todos os exames, né? E eu falei assim, Senhor, nos ajuda. Né? E aí nós passamos no fono, e eu falava assim, mas ele fala muito bem, por que precisa passar no fono? Nós passamos num fono que se chama Dr. Robson, e quando ele foi conversar com o Lucas foi falar a rotina dele, e o Lucas falou assim, eu vou à escola dominical. E aí o médico perguntou, vocês são da igreja? Porque ele falou para mim escola dominical. Aí ele falou assim, eu também sou da igreja. Então Deus coloca na nossa vida pessoas especiais. E esse médico, ele nos ajudou muito, porque enquanto a equipe falava assim que não era o autismo, ele falou, não, ele é autismo. E nesse dia da notícia, foi como a tia falou aqui, mexeu muito comigo. Eu fiquei muito triste, eu fiquei muito chateada, eu comecei a chorar, porque eu falei assim, Senhor, eu tinha tantos planos para a vida desse menino, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo, e nada disso deu certo. Então, e o meu marido também tinha planos, né? Se você quiser compartilhar aí também, vai entrando e compartilhando. Tá bom? Ele queria que o menino fosse médico, que fizesse medicina, e eu queria que o menino fosse muito bem na escola, porque eu sou professora. Imagina, o meu filho, eu sendo professora, irmão na escola. Então, são
crenças, conceitos que a gente costura dentro da nossa cabeça. E não aconteceu nada disso. E aí esse médico falou assim, não, ele é autista. Aí eu fui procurar saber, porque até então eu nunca tinha ouvido falar. Quando eu fui procurar saber, procurar ler, e realmente tudo que estava ali naquela literatura tinha sentido. Então, eu comecei a voltar assim, a memória, as coisas que aconteciam dentro da nossa casa, e realmente o Lucas, ele tinha essas características. Então, algumas coisas foram me angustiando, foram me deixando triste, porque eu falei assim, Senhor, eu casei na igreja, procurei um rapaz da igreja para casar, e fiz tudo tão direitinho, e de repente o meu filho não aconteceu do jeito que eu esperava que fosse. E eu já estava começando a trabalhar com as crianças na igreja. Um dia eu fui num curso da APEC. E nesse curso da APEC, quem estava ministrando era um deficiente visual. E aí, na palestra dele, ele leu um versículo que nós vamos ler aqui e que respondeu todas as minhas perguntas, que está em Êxodo. Alguém pode ler para mim, fazendo um favor? Êxodo, capítulo 4, versículo 11. Alguém lê? Êxodo 4, versículo 11. Disse-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem, ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego, não sou eu, Senhor? Quem foi que fez a boca do surdo? Quem foi que fez o surdo? E aí o Senhor falou comigo profundamente, porque quem fez o meu filho e escolheu ele para ser o meu filho foi o Senhor. Então, a sua criança que está lá na sua sala, da escola dominical, que está no culto infantil, quem fez ela foi o Senhor. E às vezes a gente faz esses questionamentos, agora, quem somos nós para questionar o Senhor? Então, lá na escola, às vezes as pessoas, na escola dominical, as pessoas às vezes não sabiam lidar com essa situação. Foi como a tia Kel falou assim, às vezes atendia bem uma criança e não atendia bem o Lucas. E isso me deixava muito chateada. Por isso que essa presença é muito importante em qualquer criança que esteja lá, porque essa criança que está lá foi o Senhor que colocou. E às vezes nós, como líderes, como professores, nós precisamos abrir os nossos olhos, não só os nossos olhos, mas como os olhos das pessoas que estão ao nosso redor. Porque teve uma situação na nossa igreja que chegou um menino. Esse menino, a família dele é uma família que usa drogas, a mãe é moradora de rua, e ele chegou assim, do jeito dele, muito simples, de chinelo. Nós nos arrumamos bem de acordo com o que nós estamos bem vestidos aqui. Ele veio bem assim, com a roupa muito simples mesmo. E as meninas, as professoras, já se recuaram. Tipo assim, vai mexer na minha bolsa. Tipo assim, não vou ficar perto. E elas falaram assim, Sandra, esse menino não pode ficar aqui. E o Espírito Santo falou para mim, ele tem uma alma. Ele tem uma alma. A criança que está lá com você pode ser qualquer criança que seja. Pode ser um morador de rua, pode ser uma criança com necessidade especial. Ele tem uma alma. E aí eu falei para ela, não, vamos ter paciência. Vamos ter paciência, o Senhor vai dar sabedoria para lidar com ele. Ele aceitou Jesus, a avó veio, a irmã veio, então a igreja está acolhendo esta família. E nós queremos chegar até a mãe, porque a mãe é uma moradora de rua, usuária de crack. A nossa função é essa, levar Jesus para as outras pessoas, não importa quem seja. Então, eu senti assim, muitas vezes, as professoras despreparadas em lidar com esse tipo de situação. Existem muitos relatos, irmãos, na minha vida, que aconteceram, que me magoaram dentro da igreja. Eu nasci na igreja, eu nasci no berço evangélico, eu me casei na igreja. Então, teve situações que o Senhor deu sabedoria para o meu esposo e ele me confortou.
apesar de estar na igreja, eu me magoei por falta de sabedoria. Então, nós tínhamos uma professora na escola dominical, criança com necessidade especial, ela é muito mais afetiva do que uma criança típica. Então, às vezes, aconteceu situações de querer ir abraçar a professora e a professora dar as costas. Então, eu vi. Não foi ninguém que me falou. A nossa igreja ela é bem grande e, no fundo, tem um quintal muito grande. Então, o Lucas ele foi de abraçar a professora, ele foi correndo. E a professora pegou e deu as costas. E isso me magoou. Eu falei assim, Senhor, uma ótima professora, dava uma excelente aula, fazia tudo direitinho, fazia o versículo, fazia a contação de história, cantava louvor, maravilhoso. Mas na hora da presença dela, é por isso que o tema de hoje é pedagogia da presença. Eu preciso acolher, eu preciso estar presente. Às vezes eu faço acolhimento, mas eu não estou presente. Então eu preciso estar presente na vida daquela pessoa, na vida daquela criança, na vida daquele adolescente. E aí a gente chega em casa chorando, magoada, e o Senhor, graças a Deus, deu sabedoria para o meu esposo e ele me orientou com a palavra do Senhor. Uma vez também nós fomos pregar, eu fui pregar numa igreja, um culto infantil, e quando terminou, tudo lindo, maravilhoso, a igreja decorada, foi uma bênção o culto. As crianças no final, não é assim que acontece? Recebe docinho, recebe balinha, todo mundo feliz. Aí, de repente, vem um irmão no final do culto e fala assim para mim, irmã, eu posso fazer uma oração pelo seu filho? Eu achei diferente, né? Porque nunca tinha pedido para fazer oração pelo meu filho. Eu falei assim, amém, irmão. Aí ele falou assim, porque o teu filho, ele está endemoniado. Aí eu falei assim, não, irmão, não é isso. Ele falou, não, irmão, então falta sabedoria. Aquele dia, abriu um buraco assim no meio da igreja e eu queria me enfiar dentro dele. Porque eu falei assim, Senhor. Então, às vezes, nós precisamos abrir os nossos olhos. Eu preciso ter discernimento de uma criança com ou sem. Então, aí, de novo em casa, o meu marido conversou comigo, olha, não tem sabedoria, não tem visão de Deus, e vai chegar mais crianças assim. Por quê? Eu vou explicar para vocês por quê. Vamos lá. O autismo, ele é um transtorno global do desenvolvimento. Então, assim, o cérebro deles é um pouco diferente do nosso. Eles entendem diferente do nosso entendimento. Então, muitas vezes, o que é claro para você como professor, como líder, como regente, às vezes não vai ser claro para a criança com autismo. Então, o que é óbvio para você, não vai ser óbvio para a criança. Então, a comanda tem que ser bem clara. Tá bom? Então, o autismo é um transtorno global do desenvolvimento que existe um ponto principal, que é a interação social. O que é a interação social? É a conversa. Eu preciso conversar com alguém. Deus nos fez sociável. Né? Ele fez Adão e Eva, constituiu uma família. E depois veio a sociedade, a comunidade. O que acontece? Às vezes, para ele, tanto faz como tanto fez conversar. Não tem aquele feedback. Eu pergunto, oi, tudo bem? Como que você está? Aí ele fala, estou bem. Ou se não, responde com sim ou não. Então, a interação é prejudicada. Então, se eu tenho uma criança que a interação é prejudicada, é um ponto de atenção. Lembra da observação? Eu preciso observar. Se ele persistir e tiver outras características, eu vou observar. Ok? Porque muitas vezes, dentro da nossa igreja, a gente é tão assim, principalmente o líder infantil, né? Tem tantas tarefas, tem tantas coisas para fazer, que a gente não observa aquela criança que não conversa muito, a gente não percebe aquela criança que é mais quietinha. Quem chama mais atenção, talvez seja o mais agitado. Não é verdade? Próximo, por favor. Uma pergunta que muitas pessoas fazem. O autismo tem cura? Então, quando eu recebi essa notícia, mexeu muito comigo, porque eu falei assim, meu Deus, e agora? Então, o autismo não tem cura. O que tem é desenvolvimento da criança, desenvolvimento do
do adolescente e desenvolvimento do adulto, porque agora também aparecem adultos com diagnósticos de autismo. Tá bom? Próximo, por favor. Observação e estimulação, que eu já falei. Um milagre. Tem coisas que são milagre, tem coisas que são processo. A borboleta, quando ela está no casulo, ela não precisa de um milagre, ela passa por um processo. E nós também. Nós, enquanto servos de Deus, servos de Jesus Cristo, nós passamos por processo. Muitas vezes a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. Não é verdade? Próximo, por favor. Há características do autismo, que é bom a gente ter isso no nosso conceito, na nossa concepção. Tá? Se você quiser me ajudar, você me ajuda. Algumas coisas que aconteceram durante nossa vida, que a gente foi observando e que, de fato, a gente viu. É característica. Porque eu não posso pegar uma característica isolada e falar autismo. Hoje, em muitas escolas, o que acontece? Elas falam assim, é modismo falar que é autismo. Agora tudo é autismo. Não é isso. Eu preciso ter um conjunto de características para dar esse diagnóstico, tá bom? Então, tem problemas na interação, no social, não conversa, não dá feedback. Se você vê um adolescente conversando, ele vai falar assim, oi, tudo bem? O que aconteceu no final de semana? Eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer aquilo. Com eles, é só o necessário, o suficiente. Então, oi, tudo bem? Tudo bem. O que você fez? Fui na igreja, ponto final. Não estica a conversa, tá bom? Tem problemas na comunicação verbal, então possa ser que aconteça de aparecer uma criança que não fala. Quando uma criança não fala e ela quer se comunicar, o que acontece? Ela vai chorar, ela vai gritar, ela vai sair correndo, ela vai ter outro tipo de comportamento. Por isso que eu preciso observar o comportamento. Então, a criança muito quieta, você tem que estimular ela a conversar, perguntar o que está acontecendo, durante a contação de história, fazer questionamentos para ver se ela consegue interagir. Então, tudo isso são pontos que eu preciso observar, tá bom? Se a criança não conversa, por exemplo, o bebê, se ele está com dor, ele vai fazer o quê? Ele vai chorar. Se ele não sabe falar, ele vai procurar um meio de se comunicar. Então, é um ponto de atenção, é um alerta que eu preciso ter. Tá bom? Não sustenta o turno, não sustenta uma conversa. Ele não dá continuidade na conversa. Tá bom? Não consegue iniciar uma conversa. Se, de repente, vocês estão vendo o Lucas ali, se você não for conversar com ele para iniciar uma conversa, não tem conversa. Então, o líder, o professor, ele sempre tem que estar próximo, ele tem que estar presente na vida dele. Para quando chegar no outro domingo, a criança, o aluno lembrar, olha, o professor falou isso. Porque muitas vezes a gente acha que eles não estão prestando atenção, mas eles estão prestando atenção. Eu vou contar um exemplo para vocês de metáfora. O que é metáfora? Por exemplo, assim, eu moro no final do mundo. O que é final do mundo? É um lugar muito longe. Então, ele não vai entender se você falar assim, eu moro no final do mundo. Eu tenho que ter as palavras bem claras. Por exemplo, assim, eu falava assim para o Lucas, segura na asa do bule. Aí ele ficou procurando a asa. Aí ele falou assim, mãe, mas cadê a asa? Eu falei assim, não, isso daqui é asa. Ele falou, não, mãe, quem tem asa é ave. Isso daqui é uma alça. Então, são coisas que a gente fala e, às vezes, a gente não percebe. E a criança fica sem entender. Entendeu? Então, às vezes, quando a gente fala alguma coisa, e aí ele pergunta o que a gente falou, eu já entendi que ele não entendeu uma metáfora. Né? Então, a gente sempre procura ensinar que metáforas são palavras que a gente usa no lugar de outras. Né? São um jeito diferente de falar. Então, eu descobri que ele entendeu o que é metáfora quando, uma vez, nós fomos no podólogo, ele estava com uma unha encravada, e eu sempre estimulo a autonomia. Aí eu falei assim para ele, você vai entrar sozinho. Só vou avisar que está atrapalhando.
Então, aí nós estávamos no podólogo, e aí eu sempre estimulo a autonomia dele. Aí eu falei assim para ele, ó, você vai entrar sozinho, e eu vou ficar aqui na recepção. Aí ele falou assim, eu vou entrar sozinho? Então eu vou ficar na Rua da Amargura? Aí eu falei assim, nossa, ele entendeu. Porque o que é Rua da Amargura? É um aperto que você está passando, uma tristeza. Então, assim, a gente falou assim, nossa, ele entendeu o que quer dizer uma metáfora. Então, é um modo de dizer. Então, talvez, quando você recebe uma criança, ela não vai saber, né, entender. Então, por isso que as nossas palavras ela tem que ser bem clara. Alimentos. Os alimentos também é um ponto de atenção, porque às vezes a criança não come qualquer coisa. Então, por exemplo, se você vai fazer... Por isso que a gente precisa estar presente na vida dessa criança, presente na vida dessa família. Porque o que acontece? Vamos supor, você vai fazer... Isso tanto faz para a criança típica como para a criança atípica. Vamos supor que lá na sua festa da criança você vai fazer um cachorro quente. A criança não come a batata, a criança não come a mostarda, a criança não come a salsicha, ou a criança às vezes só come a salsicha e não come o pão, porque existem autistas que se alimentam só de um tipo de alimento. Por exemplo, leite. Manhã, leite. Almoço, leite. Tarde, leite. Janta, leite. Então, eles têm restrição alimentar. Então, eu sempre preciso estar em contato com a família, eu preciso estar presente na família para conhecer essa criança. Porque, de repente, não vai ter o que ela precisa e ela vai ficar o tempo inteiro sem comer. Então, eu preciso adaptar o lanche também à criança. Tá bom? O Lucas não come carne até hoje, carne vermelha. Porque eu, inocentemente... E não ensinei a comer quando era pequeno, e quando eu fui oferecer, ele não aceitou. Então, precisa todo um trabalho para inserir a alimentação. Aí vocês vão anotando aí as perguntinhas, que depois vai ter esse momento. Aí, o que acontece? Quando não come maionese, não come carne vermelha, só come arroz quando vai no churrasco. Aí, às vezes, eu falava assim, não vou no churrasco, porque vai chegar lá, não vai ter a comida que ele come. Então, eu tive que ensinar. Não comia linguiça, agora ele já come linguiça. Então, são restrição alimentar que eu vou precisar, que essa criança precisa ter um apoio, que ela precisa ter o auxílio de um médico. Certo? E, às vezes, assim, quando a gente descobre que é o autismo, que eu tenho uma criança atípica na minha família, é muito difícil para os pais. Então, se você tem uma criança diferente na sua igreja, que tem uma necessidade especial, a mãe, o pai, o responsável, é quem você também precisa acolher, é quem você também precisa estar presente na vida dessa pessoa, porque para eles é muito difícil aceitar o diferente. E aí, nós que somos cristãos, que temos os princípios bíblicos, nós cremos em Deus. Deus falou comigo. O meu filho foi o Senhor que me deu. Mas, às vezes, quando vem alguém, uma família que não é cristã, talvez ela não vai entender desse jeito. E, muitas vezes, a família não leva ao especialista, por crenças, né, que tem dentro da sua cabeça. Então, é necessário levar ao especialista. E a alimentação é um ponto que a criança acaba sofrendo, porque uma criança que só bebe leite, ela vai necessitar de outras vitaminas, não é verdade? Então, o acompanhamento é muito importante. Ô, Sandra. Pode falar. Só lembrando, antes da alimentação, tem um fator importante do abstrato, né? Que às vezes ele fica um pouquinho mais alto. Às vezes ele fica dessa forma, distraído e tudo mais, mas só quando aquele exemplo da igreja que o irmão estava pregando sobre a ressuscitação de Lázaro, pode? Tá. Nós estávamos no culto, ele era bem pequenininho, e o pastor começou a pregar. E ele estava com os movimentos dele. Nesse dia eu estava no templo, porque a nossa igreja ela tem um espaço, uma sala para as crianças. E nesse dia eu estava no templo, eu ainda não trabalhava com as crianças, e aí o pastor estava pregando. Lázaro ficou morto 3 dias, mas no 4º dia ressuscitou. Aí, assim, do nada, ele virou assim para mim e falou assim: mãe, isso é verdade? 3 dias morto e depois ressuscitou? Aí eu falei assim, é verdade, pelo poder de Deus isso pode acontecer.
Então, muitas vezes a gente acha que eles não estão prestando atenção, mas eles estão prestando atenção. Outra situação também que aconteceu dentro da igreja é que o pastor estava pregando e falando assim: Jesus está aqui, Jesus está aqui. E, de repente, ele saiu numa carreira e eu fiquei sem entender o que estava acontecendo. Eu falei assim: mas, Lucas, não pode sair correndo, você precisa ficar sentado. Ele falou assim: não, mãe, Jesus está aqui, eu preciso encontrar com Jesus. Então, ele entendeu no sentido literal. Aí eu tive que explicar que Jesus não está em corpo, mas está em espírito, que eu posso sentir Jesus. Então, são palavras que, às vezes, nós usamos e que a criança pode ser que não entenda. Aí precisa deixar um pouquinho mais claro, tá bom? Existe também uma fala assim que o autista ele não olha no olho. Então, eu não posso pegar isso como praxe para todos, porque autista ele é único. Então, eu posso encontrar alguém que olhe no olho e posso encontrar alguém que não olhe. Então, eu preciso da observação, tá bom? Porque, às vezes, isso pode confundir um pouquinho. E o autocuidado. O que é o autocuidado? Se virar sozinho em algumas situações. Por exemplo, para ir no banheiro. Como que eu vou ensinar a limpar o bumbum? Como que eu vou ensinar a ter o autocuidado na hora de tomar banho? Então, são coisas que, na verdade, a gente aprendeu na raça. A gente foi aprendendo na raça, porque não tinha, assim, na época, tantos especialistas como tem hoje. Então, eu falava assim para ele: você vai no banheiro, quando você fizer cocô, você tem que cortar 3 pedacinhos de papel para limpar o bumbum. Mas, às vezes, 3 pedacinhos não é o suficiente, então você precisa mais. Aí eu tive que ensinar de outro jeito. Você tem que limpar até o ponto que você sinta que esteja limpo. Porque o que acontece? Eu falei 3 pedaços, aí ele cortou 3 pedaços. Eu não falei 3 pedaços. Então, se tivesse que o bumbum continuar sujo, ia continuar sujo, porque a mãe falou 3 pedaços. Então, eles são muito, como eu posso dizer assim, eles se prendem muito no que você fala. E se, de repente, você ensinar alguma coisa errado, ele vai ter como certo. E aí, para você desconstruir aquilo que você ensinou errado, vai dar trabalho. Olha uma situação que teve em casa. Eu, muito preocupada, na hora de sair na casa de alguém ou para ir num restaurante, falei assim: vou ensinar o menino a comer com garfo e faca. E aí, ensinei ele a comer com garfo e faca, aprendeu bonitinho e tal. E aí, maravilha. Um dia, nós pedimos pizza e meu marido resolveu comer com a mão. Aí foi um desastre. Imagina, o menino ficou chocado porque o pai comeu a pizza com a mão. E ele: mãe, vem ver. Ele sempre chama a mãe. Mãe, vem ver o que está acontecendo aqui. O papai está comendo a pizza com a mão. Aí eu tive que consertar. Eu falei assim: às vezes, uma vez ou outra, se você sentir vontade, você pode comer com a mão. Mas num restaurante ou na casa de alguém, você pode comer com a mão, Aí em Curitiba nós fomos uma vez visitar nossa família e lá a pizza é diferente. Lá, de propósito, eles comem com a mão e ele achou isso maravilhoso. Então, às vezes, o diferente, o que sai de dentro da rotina, para eles é espetacular. Falando em rotina também, na minha sala eu preciso ter rotina. Isso é para qualquer criança, tanto criança típica como criança atípica. Eu preciso ter a rotina. Eu preciso ter a primeira coisa que eu faço, por exemplo, oração, louvor, depois vem a contação de histórias, depois vem uma oração, depois vem um ensaio. Ele tem dentro dele isso. O dia que você mudar, você precisa avisar previamente. Por exemplo, vamos supor que domingo que vem vai ter piscina de bolinha, vai ter um evento diferente, os adolescentes vão para visitar outra congregação, então eu preciso avisar previamente. Porque senão eles não recebem muito bem. Ou, por exemplo, eles ficam no mesmo lugar. Se você for mudar de lugar, vamos supor, nós não vamos ficar aqui.
Você avisou previamente, colocou uma mensagem no WhatsApp, nós vamos para outro espaço. E se você não avisar ele, ele vai permanecer no lugar até a hora que terminar. Alguém precisa ir lá e falar e chamar ele. Olha, vamos para lá porque o pessoal está lá. Então, eles precisam ser avisados de toda a mudança. Então, nós funciona assim. Domingo que vem nós vamos numa igreja. A pergunta, eu já conheço essa igreja? Eu não, é uma igreja nova. Eu já vi esse lugar? Eu falo, não, é tudo novo. Aí nem eu conheço essa igreja. Aí ele aceita muito bem. Porque, a princípio, ele não queria ir em outra igreja. Por que ir para outra igreja, se eu já tenho a minha igreja? Então, assim, é um processo, eu precisei ensinar, que através das palestras nós ajudamos outras pessoas. Então, tudo tem que ser bem claro para eles, tá bom? O autismo, ele pode vir associado com outras comorbidades. Pode vir associado com síndrome de Down, pode vir associado com TDAH, transtorno de déficit de atenção. Então, eu preciso ter essa observação. Há uns 20 dias atrás, na minha igreja, chegou uma criança surda e muda. E eu falei assim, meu Deus, eu não sei lidar com surdo e mudo, mas me viro nos 30. E a mãezinha deixou a criança conosco. Eu falei assim, pode deixar que vai ter uma tia específica para ficar com ele. Quando eu tenho uma criança com necessidade especial, eu preciso de uma professora só com essa criança, porque eles somem assim do nada. Então, tem que ter uma professora ali. E aí a professora ficou, mas ele era muito inquieto. E ele começou a fazer movimentos, ele começou a fazer algumas coisas, e aí eu falei assim para a mãe, ele tem autismo? Ela falou assim, o médico falou que não. Aí eu falei para ela assim, procure especialista, porque além de ser surdo e mudo, ele também é autista. Aí foi passando, no próximo domingo ele veio, aí observando, ele era muito hiperativo na atividade e tal. Aí eu falei assim, ele tem transtorno de déficit de atenção? Ela falou assim, o médico falou que não. Eu falei assim, então você procura, porque dentro dessa observação, eu percebi que ele também tem, mas você tem que procurar o especialista. Então, sempre ajudando a família, de acordo com as nossas observações. Para você falar com a família, precisa falar com muito amor e carinho, para que a mãezinha não se ofenda, né? É muito delicado, né? Eu, como mãe, respiro fundo para receber alguma coisa que vem de fora. Ou ofereça ajuda. O que eu posso estar te ajudando? Porque eu fiz uma observação, eu percebi isso, eu posso te ajudar? E aí ela vai se sentir mais confortável. Que você não está colocando um rótulo na criança, que você não está deixando essa criança de lado, mas sim ajudando. A mãe ela precisa se sentir acolhida, ajudada, né? Isso é muito importante, tá bom? Pode ir para o próximo, por favor. O diagnóstico, quem dá é o médico. Mas esse médico é uma equipe. Então, o fono não pode dar um diagnóstico sozinho. O psicólogo não dá o diagnóstico sozinho. Ele é um conjunto, é uma equipe multidisciplinar que dá o diagnóstico, tá bom? E aí, pode ir para o próximo, por favor. Quem encaminha? Quando você vai passar a criança no médico, o médico pede um relatório. E esse relatório vai dizer o comportamento da criança, porque o autismo ele é comportamental. Ele não dá em exame de sangue. Então, às vezes, o médico pode pedir um exame de sangue, um raio-x, uma tomografia, eu esqueci o nome. Uma tomografia do cérebro, mas não vai dar. O que ele pede para descartar outras possibilidades. Por exemplo, pede um exame de síndrome de X frágil, para saber se realmente não é essa comorbidade. Pede outros exames de sangue, para ver se não tem alteração ou alguma coisa assim. Descartou e viu que está dentro do relatório os comportamentos, que são essas características que nós falamos aqui, aí sim ele vai dar o aval final.
Tá bom? Com qual idade eu preciso levar essa criança? Assim que você percebeu. Infelizmente, eu percebi tardiamente. Porque quanto mais cedo você leva a criança, melhor é para a criança. A criança ela fica mais desenvolvida. Então, assim, hoje em dia, eu posso dar um diagnóstico para um bebê. Porque existe as características e a medicina consegue fazer isso. Tá bom? Próximo. Como que eu sei o nível do autismo? Que às vezes as pessoas falam, é leve, né? Ou é severo. Então, eu sei o nível do autismo existe uma escala que se chama escala CARS, e ela está dentro de um documento que se chama DSM-5, que esse documento é baseado em estudos na Flórida, né? Por isso que isso é tudo muito novo aqui no Brasil, e através dessas características eu consigo dizer se ele é autista ou não. E aí eu também digo o nível do autismo pelo que essa criança, o quanto que ela depende do adulto. Então, ela não consegue fazer nada sozinha, não consegue tomar um café da manhã, não consegue se alimentar, não consegue tomar banho sozinho. Então, ela depende muito do autismo, muito do adulto, desculpa, ela depende demais. Aí eu posso caracterizar como severo. Quando ela chega num ambiente que tem muito barulho, que tem muitas pessoas, que tem muita informação, aí ela pode ficar agitada, ela pode surtar naquele momento. Aí eu posso caracterizar o nível dela por esses comportamentos, tá bom? Então, é totalmente comportamental. Então, o barulho, eles já colocam a mãozinha assim no ouvido, porque incomoda, porque o sensorial deles é diferente do nosso. O barulho, para eles, é 100 vezes mais do que no nosso ouvido. Então, eles já protegem o ouvido dele. Então, os 5 sentidos, para eles, é muito sensível. Então, por exemplo, vamos supor que lá na esquina esteja fritando batata frita. Eu não estou sentindo nada. Mas ele pergunta assim para mim, mãe, em algum lugar tem batata frita. Eu estou sentindo o cheiro. Eu falo, menino, para com isso. Você está com vontade de comer batata frita? Aí ele fala, não, eu estou sentindo o cheiro. Quando eu saio na rua, eu vejo alguém fritando batata frita. Então, assim, é muito aguçado isso neles, os 5 sentidos. Tá bom? O creme também, para passar creme, demorou para ele se habituar, porque o creme é geladinho e isso incomoda ele. Se você quiser complementar, você complementa. Porque às vezes as roupas, por exemplo, a etiqueta. Você está com uma etiqueta te incomodando. Você consegue chegar até em casa para pegar uma tesoura e cortar a etiqueta. Eles não conseguem. Então, precisa tirar imediatamente, porque ele vai ficar assim, ó, o tempo inteiro assim. Então, ele sempre tem uma camiseta. A camiseta tem que ser uma camiseta de algodão confortável, porque se for uma camiseta que ela seja mais espinhosa, assim, ele já pega e já se sente incomodado e já não quer usar a camiseta. Tá bom? Então, são coisas assim que a gente foi percebendo. Tá bom? Próximo, por favor. Estou dentro do horário, né, pastor? Como que essa criança brinca? Eu preciso observar isso. Como que o meu adolescente ele se comporta com as situações de adolescente? Então, como que essa criança brinca com o carrinho? Eu preciso observar. O carrinho, ele tem uma funcionalidade. O caminhãozinho, ele tem uma funcionalidade. Então, vamos lá, vou pegar o carrinho, vou fazer uma pista, e o carrinho vai indo, vai correndo, vai correndo, vai correndo, chega lá na frente, pá, pum, bateu no caminhão. É essa a função do brinquedo. Agora, se eu vejo que a criança pegou o carrinho, desmontou todo o carrinho, desmontou toda a pista e fica rodando só a rodinha do carrinho, tem alguma coisa aí que eu preciso ter atenção. Eu preciso brincar de acordo com a funcionalidade do brinquedo. Às vezes eu começo a brincar, tem 4, 5 crianças. Começa a brincar e daqui a pouco eu saio da brincadeira e fico sozinho. Eu me isolo.
Fico sozinho, não fala nada e sai da brincadeira. De repente, do nada, é um ponto de atenção. Porque isso acontecia muito com a gente chamava os vizinhos para brincar em casa, ele começava e saía e não brincava mais. Ou, às vezes, ele dava a sugestão da brincadeira, nós vamos brincar disso. E aí as crianças queriam brincar de outra coisa, e ele se irritava muito e saía da brincadeira. Então, são pontos de atenção, tá bom? Falta de interesse no brinquedo, dificuldade no uso do brinquedo, pobre contato visual, não gosta de tirar fotos, ele não gosta, precisa sempre pedir autorização. Vamos tirar uma fotinha? Mas para quê? Tudo tem que justificar. Tudo precisa justificar. Para quê? Se, de repente, na nossa igreja é culto domingo e quarta, e, às vezes, no sábado. Se, na terça-feira, eu estiver aqui na igreja, aí ele já pergunta, por quê? Tudo tem que justificar, porque está saindo fora da rotina dele. Tá bom? O contato físico, eles não gostam muito de contato físico, de ficar pegando, de ficar abraçando, né, de ficar beijando. Então, às vezes, as pessoas vai dar um abraço nele, pergunta se pode dar um abraço. Ou, às vezes, também ele abraça um abraço que não é um abraço fraterno. Ele abraça a gente muito apertado. Então, a gente precisou orientar. Esse abraço você não pode abraçar nas pessoas. Você tem que cumprimentar assim, assim. Alguém da família, a mamãe, o papai, você pode, mas alguém de fora, não. Então, tudo precisa ser bem esclarecido e bem orientado. Alimentos restritos, eu já falei. Precisa de rotina. Também já falei, na escola dominical ou no culto infantil, precisa ter essa rotina. Mas se ele não fala, então você coloca desenhos, use figuras. Né? Que nem hoje à noite eu preciso preparar as figuras para o meu aluno deficiente visual, é surdo e mudo lá na igreja. Por quê? Domingo aconteceu um episódio. As crianças foram cantar, as crianças vão na frente, e ele viu um microfone sem ninguém. O que ele fez? Ele foi lá e pegou o microfone, queria o microfone de todo jeito, queria o microfone, e a gente tem uma escalinha para as crianças cantarem. E ele quase quebrou o microfone. Aí eu já dei um toque para o rapaz do som, desliga o microfone, porque ele não fala, mas ele faz som, né? Querendo cantar. Então, aí, eu já arrumei uma estratégia para hoje. Vou levar figuras para ele. Então, as figuras funcionam muito bem com as crianças pequenas, né? E com os adolescentes também. Se, de repente, você tem alguma coisa que você não está conseguindo, é aquela história. O desenho funciona. Sabe quando alguém fala assim para você, não entendeu? Você quer que eu desenhe? É isso mesmo, é para desenhar, porque fica mais fácil, porque eles são mais visuais, tá bom? Próximo. Resolução de problemas, né? Não sabe resolver problemas. Então, eu preciso ter essa orientação bem clara. Então, por exemplo, se um adolescente se trancar no banheiro, ele não consegue abrir a fechadura, e ele é uma pessoa com necessidades especiais, como que ele vai resolver esse problema? Então, são coisas assim que, às vezes, a gente não pensa no nosso dia a dia. Então, você precisa olhar o espaço da igreja, você precisa olhar todos os espaços e imaginar os problemas que podem acontecer. Por exemplo, se, por exemplo, acontecer assim, o gás, você esqueceu um botão aberto de uma boca do seu fogão, e aí vai sair o gás. Como que ele vai saber que está vazando gás? Então, um dia, de propósito, eu deixei vazando e expliquei para ele, você está sentindo esse cheiro? Esse cheiro é porque está acontecendo isso, olha, não pode acontecer. Se acontecer isso e vazar muito na casa, a casa vai pegar fogo. Então, fique atento a esse cheiro do gás, porque senão depois ele não vai saber resolver problemas. Como que desliga o fogo? Então, também ensinei, porque, de repente, pode acontecer alguma situação. Então, você tem que imaginar os problemas possíveis que pode acontecer na sua sala. Pegar material que está alto e derrubar, alguma coisa que esteja rodando lá em cima. Então, possa ser que ele fique na frente do ventilador por horas, vendo só o ventilador rodar, porque ele se sente bem
naquilo que o cérebro dele está dizendo que é legal. Então, ele pode ficar horas vendo o ventilador rodar na sua sala. Outra coisa também que pode acontecer, que é muito comum, é que nós adultos entendemos que ali são os pastores que sentam. Agora fala para mim, qual que é a diferença de um pastor estar sentado lá e outro irmão obreiro está sentado aqui? Ele não sabe que na nossa igreja existe essa nomenclatura. Então, para ele está vendo pessoa sentada aqui, pessoa sentada aqui e pessoa sentada ali, ele pode sair correndo e querer ficar sentado lá. Então, são coisas que a gente precisa orientar. Aí vai a tia das crianças, tira o menino que está sentado lá e a mãe vai ficar aborrecida. Então, são coisas que a gente precisa orientar. Eles gostam muito de conhecer o espaço. Então, um dia que talvez não tenha tantas pessoas, você pode levar ele lá para ele ver, para ele conhecer. É interessante para ele sentar na cadeira do pastor, né? Então, eles precisam entender isso. Então, isso precisa ser orientado. Se eu estou esquecendo alguma coisa, você me fala. Próximo, por favor. Pode ir para o próximo, por gentileza? Travou aí? Travou? Tá bom, então. Então, são coisas assim que nós passamos no nosso dia a dia e que nos fizeram refletir. Acho que no começo foi muito difícil para nós, né? Foi um processo que nem eu falei. Eu chorava muito e eu ficava muito triste e eu ficava muito aborrecida. E um dia eu falei assim, Senhor, eu não posso ficar assim. Deus falou comigo, que nem eu já contei para vocês. Levava para as terapias. Quando eu chegava na terapia, ele estava jogando dominó e estava jogando xadrez. E eu sei que xadrez e dominó têm os seus benefícios, mas começou a me incomodar. Meu marido é enfermeiro, trabalhava à noite, no outro dia estava cansado e às vezes não queria ir. E aí eu comecei a pegar no pé, você precisa levar, você precisa fazer isso. Começamos a brigar por conta disso. E eu falei assim, isso não está certo, isso está desestabilizando a gente e toda vez a mesma coisa na terapia. E aí um dia eu falei assim para o Senhor, eu vou estudar. Me abre minha mente que eu preciso estudar para ajudar o meu filho. E foi isso que eu fiz. Eu fui estudar sobre autismo, eu sou especialista em autismo, e o Senhor me deu essa graça, e eu comecei a colocar alguns trechos da nossa vida no Facebook. E aí as pessoas começaram a falar assim, nossa, que legal, compartilha mais. E aí veio a ideia de escrever um livro, e eu escrevi um livro, ele é pequenininho, você pode colocar na bolsa, ler em qualquer lugar, estar as nossas vivências, a vivência da minha família, está nesse livro que o Senhor ele me deu a graça. E a pergunta é a seguinte, autista, e agora? Que foi a pergunta que eu fiz quando eu descobri que o meu filho era autista. Porque há 20 anos atrás, a gente não tinha tanta facilidade em procurar a medicina como a gente tem agora. Tá bom? E aí, é um livro muito gostosinho de ler. E ele está ajudando várias pessoas. Nós temos recebido vários depoimentos. Tá bom? Eu falei esse trecho enquanto ele estava arrumando ali. Motricidade. Às vezes, a coordenação motora ela não é como a de uma criança típica, então é um ponto de atenção também que eu preciso observar. A percepção deles é diferente. Então, por exemplo, se eu estou numa multidão e eu preciso passar aqui, eu preciso me desviar das pessoas. E, às vezes, eles não têm essa percepção de lugar, de onde estar, de que precisa sair da frente. É um ponto de atenção, tá bom? Ouvido, cheiro e tato, eu já falei. Não brinca com funcionalidade.
gosta de ficar muito tempo sozinho. Eu preciso prestar atenção, porque hoje em dia, às vezes, o adolescente gosta de ficar sozinho, né? Nós fomos em Curitiba, aí a gente viu, assim, faz até parte da cultura deles. Eles ficam um pouco separados das pessoas. Aí eu falei assim para minha cunhada, eu falei assim, nossa, mas é tão gostoso ficar conversando, tal. Aí a minha sobrinha falou assim, não, tia, é uma delícia ficar sozinho. Então eu preciso ver até que ponto isso é saudável, ficar sozinho, né? Ou é alguma coisa que está acontecendo com a criança, ficar muito tempo no quarto, muito tempo, não quer o contato das pessoas. Eu preciso perceber a emoção que a pessoa está sentindo, porque às vezes pode ser uma tristeza, uma angústia que está prolongando por dias, e aí precisa de ajuda, tá bom? Atenção compartilhada, eu falei um pouquinho da atenção compartilhada. Até que ponto eu seguro a atenção da criança na minha sala? Então, se eu sou uma pessoa que conta uma história muito longa, eu não vou conseguir segurar a atenção nem das crianças típicas e nem das crianças atípicas. Se eu sou uma pessoa que falo demais no grupo dos adolescentes, eu não vou conseguir segurar a atenção deles, porque a atenção deles é menor. Então, eles já vão mexer no celular, não conseguem ficar muito tempo sentado, já pede para ir no banheiro, já pede para dar uma volta. Então, eu preciso prestar atenção também nas comandas que eu faço. Eu, enquanto adulto, já estou ficando um pouco cansadinho aqui, só de ficar ouvindo. Já está dando um soninho, mas eu consigo me controlar, porque eu sou adulto. Muitas vezes a criança e o adolescente não conseguem. Então, eu preciso ver se isso está dentro do que nós podemos classificar como natural ou como uma característica. Tá bom? Próximo, por favor. Teoria da mente. O que é a teoria da mente? Eles têm muito isso. É você não conseguir se colocar no lugar do outro. Então, por exemplo, isso também acontece com as crianças menores. Por isso que eu estou falando que você precisa ter um ponto de atenção para ver se isso está dentro do que é normal ou do que não é normal. Por exemplo, vai ter um café e aí come tudo que vê na frente. Ele não está vendo que ali tem outras crianças e que eu preciso dividir. Então, eu sempre ensino, olha, nós vamos dividir um pedaço para cada. Se sobrou, a gente vai dividir também, porque às vezes não consegue sentir que o outro também está com fome. Não é só eu que estou com fome. O horário passou, já está quase na hora do café e todos precisam se alimentar. Ou, por exemplo, quando eu estou com dor. Quando a gente está com dor, principalmente mulher, né? Já faz aquela cara assim, que está com aquela dor. Então, assim, eles não conseguem mensurar pelo rosto, pela feição da pessoa, o que a pessoa está sentindo. Se a pessoa está com dor, se a pessoa não está bem. Então, isso se chama teoria da mente. Eles não respondem ao sentimento, às emoções que as pessoas estão sentindo, tá bom? Não conseguem enxergar sobre o ponto de vista da outra pessoa. Então, a gente sempre precisa orientar, ó, não tem só você aqui. Tem mais pessoas, então a gente precisa dividir. Tá bom? Outra coisa também que me veio agora na mente é o seguinte, eles não conseguem sentir frio ou calor. Então, eu preciso sempre estar orientando, ó, está frio e você está sem blusa de frio, então precisa colocar frio. Está calor, tira o casaco, porque senão eles ficam com o casaco o dia inteiro. Então, às vezes, você vai chegar na salinha, já está quase dando a hora de terminar a escola dominical, e ele está com aquele brusão, com touca, porque a mãe agasalhou demais. Ninguém falou para ele que ele precisa tirar. E ele não consegue definir se é hora ou não de tirar. Tá bom? Próximo. Como ajudar o meu aluno? Como que eu posso ajudar aqui na igreja? Acolhimento, como já foi falado, estar presente na vida dessa família, não só da criança, mas da família, da mãe. Pergunta o que aconteceu. Olha, eu não sei, mas vou procurar saber, vou procurar ajudar. Que nem a mãezinha que chegou lá
do surdo e do mudo. Olha, eu não entendo nada disso, mas eu vou procurar, eu vou me virar para atender essa família. Porque senão, se alguém falar, fizer algum comentário, alguma coisa que chateie, ela não vai voltar mais nessa igreja. Ela vai para uma igreja que vai acolher ela. Então eu falei assim, olha, mãezinha, eu não sei, mas eu vou procurar ajudar na medida do possível. Você se incomoda se eu perguntar alguma coisa para você? Ela falou, não, eu posso ajudar também. Ela tem 4 filhos, aí eu falei assim, ó, desce um pouquinho para ficar com as crianças, para você ver o nosso trabalho. A mãe, ela também precisa ver o trabalho do departamento infantil, que às vezes vai na sala e ela não sabe o que está acontecendo. Então eu falei, desce um pouquinho, fica até a ponto de você se sentir confortável, depois você sobe para o templo para acompanhar o culto, mas esteja conosco. Então isso é estar presente na vida da família, tá bom? Aposte na comunicação visual, leva cartazes. Às vezes a criança não fala, cartaz visual é bom para qualquer pessoa. Às vezes não entende, mas vendo a figura, vendo a imagem, ela consegue. Então, a gente precisa aprender a falar palavras positivas. Porque muitas vezes a gente só fala o não. Não fique aí, não corra, não suba, não feche a porta. Então, vamos falar palavras afirmativas. Sente-se. Eu preciso falar afirmando e com uma voz firme. Sente-se, abre o caderno, abre a Bíblia. São palavras que o nosso cérebro entende com mais facilidade. Guarde a louça, tire o prato da mesa. Então, são palavras positivas, tá bom? E muitas vezes a gente usa muito o não, porque é natural nosso, porque nós aprendemos assim. Você quer complementar? Opte por dividir as atividades. Essa semana passada, ele foi ler a Bíblia. Nós estávamos estudando a lição e o capítulo tinha 32 versículos. Aí ele falou assim, Sandra, ele não conseguiu ler, é muita coisa. Então você vai diminuir e fazer uma pausa. Lê de 5 em 5 versículos e faz uma pausa. Toda atividade que você for fazer com crianças e adolescentes precisa de pausa. 5 minutos de pausa. Vamos no banheiro. Volta. Ele precisa disso, porque é muita informação para o cérebro. E aí começa a dispersar. Então, divida essas atividades. Vai cantar um hino? Se tem alguma pessoa que tem limitação, eu tenho que fazer por pedaços. Não adianta só eu jogar tudo de uma vez, que ele não vai conseguir aprender. Tá bom? Comece pelas tarefas mais fáceis e deixe as tarefas mais complexas para o final. Sempre por nível de dificuldade. O que ele consegue fazer com mais facilidade para ir com o que estiver mais difícil. Forneça informações claras e objetivas. Nada que complique a vida. Certo? E tem que ser respostas fechadas. O que é resposta fechada? Sim, não. Se você colocar o talvez ele não vai conseguir. Então, sempre sim, não, sempre com objetividade. Tá bom? Preveja e antecipe as mudanças. Então, você prever que vai acontecer alguma coisa é que nem quando vai chover. Você está prevendo que vai chover, você precisa levar o guarda-chuva. Então, se você prever que vai acontecer alguma coisa na sua sala, no seu ensaio, no seu momento, já faça as mudanças. Invistas em explicações e avisos sobre mudanças. Eu já falei também um pouquinho sobre isso. Então, vai ter uma mudança, precisa avisar previamente para você, para ele poder colocar as emoções dele no lugar. Ele sabendo o que vai acontecer. Porque uma informação de momento assim é muito complicado para ele. Tá bom? Próximo. Observe a ocorrência de sobrecarga sensorial, se o lugar tiver muito barulho, se o lugar tiver alguma coisa que chame demais a atenção dele, você precisa fazer essa observação. Isso daí também eu já falei, troque questões abertas por questões fechadas, coloque desenho, coloque tesoura, coloque papel, coloque algo que possa mexer com as mãos, porque você só falando não é o suficiente. Então, às vezes, a revista da escola dominical é pouca coisa, acaba muito
muito rápido, então introduza outras atividades. Ah, mas eu não sei. Peça ao Senhor dicas. O Senhor é criador de todas as coisas. Ele fez todo o universo. Ele criou. E Ele pode te dar uma ideia naquela lição. A lição de Lázaro. Ah, eu não sei como que eu vou explicar para ele que Lázaro tinha muito dinheiro e pouco dinheiro. Leve papel de dinheiro, esses dinheirinhos que as crianças brincam. O que é muito, o que é pouco. Introduza essas atividades que vai estimular ele na vida diária. As nossas atividades, elas têm que ser objetivas também para a vida diária da pessoa, o que ela vai utilizar no dia a dia, tá bom? Pode ir para o próximo, por favor. Isso aí são as referências do que eu falei aqui hoje. Irmãos, o Senhor, Ele é o Deus de todas as coisas. Eu já estou terminando. Como eu disse para os irmãos, eu quero falar um pouquinho do meu trabalho. Eu escrevi esse livro, Pela Misericórdia do Senhor. É a minha história, é a história da minha família. São vivências que nós tivemos com o Lucas. E o Senhor, Ele me deu uma história dessa abelhinha. Essa abelhinha, ela nasceu diferente. Ela não nasceu com as listinhas, ela nasceu com pintinhas. E um dia ela se olhou no espelho e ela viu que ela era diferente. E isso acontece muito no nosso meio. O que é diferente, às vezes nós mesmos não aceitamos, né? E ela não conseguia fazer as coisas que a abelha faz. O que a abelha faz? Ela colhe o néctar das plantas. E aí a professora ajudou ela a fazer outra coisa. E isso me deu uma grande ideia com o Lucas, né? Às vezes eles não conseguem fazer coisas e eu tive uma ideia, hoje não deu para trazer, mas o Lucas pinta quadros. Então são alternativas que o Senhor vai colocando na nossa mente. Tem a da Joaninha. A Joaninha, ela vive várias emoções durante o dia. Tem sobre o carnaval para ensinar para as crianças e adolescentes. Porque hoje em dia o carnaval, o Halloween está muito presente, tanto o Halloween como o carnaval. Eles estão muito presentes na nossa vida, né? Na escola. E aí a gente precisa orientar que é pecado carnaval e que é pecado Halloween. Essas são as ideias que o Senhor me deu. Ore ao Senhor. O Senhor é o Criador de todas as coisas. Ele está aqui. O que você está precisando? Uma ideia? Ajuda, o Senhor está aqui. Amém? Muito obrigada, pastor. O que falar, né? Agora, eu quero colocar aqui a minha culpa. Por que eu não pensei nisso antes? Por que agora? Às vezes a gente atrasa muitas coisas porque a gente não consegue organizar aqui. Eu tenho que... Glória a Deus, aleluia. Liga ele aí, profeta. Tá ligado, não sei o que está acontecendo hoje. Vem comigo na revelação. Então vem cá, um microfone só. Vem cá. Eu tenho aqui um pai. Vem cá. 2A. O senhor é pai de autista? Sim. Qual é a dor de um pai em a gente não ter um trabalho tão preciso para poder atender um filho como o seu? Grande. Só sabe quem passa. Tudo que essa mãe falou aqui é o que as famílias que têm uma criança com autismo passa. Tudo que ela falou aqui, eu vivo. A minha esposa vive. A minha esposa não está aqui, porque eu combinei com ela hoje para ela ir levar ele na ecoterapia. Né? E aí eu vim aqui porque, Adriel, eu estou vendo isso aqui como uma porta de Deus para a igreja. Deus abençoe esse homem. Deus abençoe. Porque isso é grande. Amém. Isso é grande. E chegou no meu WhatsApp aquela convite, né?
Eu até assustei, nossa, falei para minha esposa, eu vou lá hoje, porque a gente não vê isso nas igrejas. Pessoas com deficiências, elas não existem, elas não dão lucro na visão social da sociedade, elas não interessam para ninguém. São mais de 43 milhões de pessoas com alguma deficiência no Brasil. Essas pessoas são gente, são pessoas. E tem alma, não é isso? Jesus morreu na cruz por estas pessoas. Sabe, irmãos, irmãs, nenhuma família está preparada para receber uma criança autista ou qualquer deficiência. Nenhuma família. Nenhum de nós, de vocês, professores, professoras, estão preparadas para ensinar, para acolher. Mas tem uma coisa que vocês têm e podem. É disposição para aprender, para poder ensinar. Então, quando veio o meu filho, há 13 anos, meu filho tem 13 anos, pastor, Pedro Henrique, tem 13 anos, e eu nunca tinha visto falar o que era autista. E sabe como as mães, elas são muito mais, eficientes nessa questão de observação das coisas, dos filhos, muito mais que os pais. Ela começou a observar, ele tinha quase que um aninho ali de idade, mais ou menos, e ela começou a falar comigo, olha, eu acho que meu filho é autista. Eu falei, que isso? Eu pensei assim, será que é alguma coisa que tem a ver com artista, né? E aí, 3 anos depois foi que veio o diagnóstico. 3 anos depois? 3 anos depois. Depois de muita luta minha e da minha esposa. Deixa eu só fazer. Quantos anos depois que vocês perceberam que... Quantos anos?